Repete comigo assim: identidade revelada. Identidade revelada. Sabe, Deus é bom, nós já cantamos isso, já declaramos isso, e agora nós vamos ver na prática, quando a bondade de Deus e o próprio Senhor Jesus, Ele trabalha essa bondade dando oportunidade, diga oportunidade. Oportunidade de quê? Da verdadeira identidade da pessoa ser revelada, da identidade da pessoa em determinadas situações e circunstâncias da sua vida, ficar revelada e ser revelada pela própria pessoa, porque o nosso Senhor não é aquele que é o acusador é o outro, o nosso Senhor é aquele que tem compaixão e que é perdoador. Então repete comigo: Jesus é perdoador. Eu queria mostrar isso voltando ao tema e ao texto da semana passada, quando eu falei o poder de ser fraco. E quando nós somos fracos, na verdade é que nós somos fortes, porque a graça de Deus ela se manifesta na fraqueza. Diga aqui comigo: a graça é o poder que se manifesta na fraqueza e não na força. Jacó é o nosso exemplo, e lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, tem um pequeno texto que eu quero compartilhar com vocês, que vem da história, que bota final a uma etapa da história da vida de Jacó, e ali começa uma outra história, uma outra etapa vai se iniciar. Falei sobre isso semana passada. Jacó era um homem que recebeu uma palavra de Deus quando estava fugindo. Sabe, Deus é o Deus de amor, e a bondade de Deus sobre aquele homem. Ele estava fugindo da presença do seu irmão, que queria matá-lo, então ele vai numa jornada com a desculpa de conseguir uma esposa, e num determinado lugar chamado Luz, ele recebe uma visitação de Deus. Sabe, Deus quer visitar os seus, Deus quer visitar você nessa noite, Deus quer visitar a sua vida, o seu coração, Ele quer mover a sua família, Ele quer trazer coisas extraordinárias para você. E naquele momento, naquele exato momento em que Jacó é visitado num sonho, diga sonho. Tem alguém aqui que dorme? Diga eu durmo. E se você não dorme, tem alguma coisa errada, vamos orar aqui hoje para que você tenha uma noite de sono de tranquilidade, porque o sono é bênção de Deus, não é isso? O sono é bênção de Deus. E num sonho, Deus fala com Jacó, porque alguns anos atrás, os homens tentaram fazer uma torre para chegar ao céu e chamaram o nome daquela torre de Babel. Mas Deus destruiu aquele projeto, porque o homem não tem poder de alcançar o céu. É o céu que nos alcança. Diga assim: Jesus veio. E ali uma representação. Enquanto Jacó dormia, houve um redemoinho em que os anjos de Deus subiam e desciam até o céu, e ele recebeu uma palavra dizendo assim: aonde quer que você for, te abençoarei e estarei contigo todos os dias da sua vida. E Jacó acordou no dia seguinte, derramou óleo sobre aquela pedra que ele usou como travesseiro e disse: esse lugar é Betel. Diga, casa de Deus. Hoje nós somos casa de Deus, não porque temos o nome Betel na igreja, mas é por isso que temos. Mas enfim, hoje quando nós nos reunimos, nós somos casa de Deus. E a resposta de Deus sempre vem para Betel. Não estou falando que não vá para outra igreja, mas eu estou dizendo que a resposta de Deus vem para a igreja reunida, para a casa de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: juntos, nós somos casa de Deus. Jacó seguiu a sua viagem, Jacó seguiu o seu percurso, e quem conhece a história, já passou pelo encontro, já ouviu essa ministração, sabe que no meio das suas dificuldades com Labão, Deus sempre o abençoou. Mas agora, diga, mas agora, viria uma batalha muito maior. Sabe, às vezes Deus quer expor quem nós somos, revelar quem nós somos, porque Ele precisa fazer mudanças na nossa vida, ajustes, acertos. E a gente não sabe, mas às vezes tem uma batalha vindo aí na frente, que se você continuar com a sua identidade fraca em alguma área da sua vida, você não vai conseguir vencer aquela batalha. Mas diga assim: hoje Deus quer mudar essa história na sua vida. Eu creio nisso, Deus nos trouxe aqui para isso, você veio para isso, você que está nos visitando, você que é nosso irmão, que faz parte dessa igreja, todos nós em algum momento precisamos ter um encontro pessoal e revelador com Deus, revelador aonde Ele nos dá a oportunidade de nós dizermos para Ele aquilo que nós somos, ou seja, revelar a nossa fraqueza. Por isso, nesse texto que nós vamos ver, de Gênesis 32, 27 e 28, então diz assim o versículo 27, então um homem, que muitos acreditam ser o próprio Jesus, numa versão pré-encarnada, olha para Jacó e pergunta para ele assim: como você se chama? Como é que você se chama? Disse Jesus. Como é que você se chama? Como é que você se chama? Nós sabíamos que naquela época o nome era muito profético, e Jacó significava...
trapaceiro, enganador, esperto. Ele vivia muito trabalhando a partir das suas ideias, dos seus projetos, das suas estratégias, para poder conseguir vencer as dificuldades. E naquele exato momento em que ele estava ali, sozinho, ele estava como? Sozinho. Ele já tinha armado uma estratégia, mandado a sua família para frente, os servos, depois as mulheres das servas, depois Lia e depois Raquel, porque ele queria proteger José, e ele armou toda uma estratégia para que se o irmão atacasse, o irmão vinha com 400 homens de guerra, ele pudesse sacrificar quem menos importava, para poder salvar quem mais importava. Olha a estratégia natural de um homem natural. Então, por isso, Jesus ou o anjo aparece para ele e pergunta: quem é você? Aquilo era uma grande oportunidade, digo oportunidade. Por quê? Porque o poder de Deus só poderia se aperfeiçoar e mudar a vida daquele homem a partir do momento que ele reconhecesse quem ele era. E quando ele diz eu sou Jacó, ele está dizendo eu sou trapaceiro, eu sou enganador, eu uso artimanhas, eu sou malandro, fiz isso com Esaú, fiz isso com meu pai, fiz isso com Labão, quase me dei mal, mas o Senhor me abençoou, aqui eu estou hoje, já tenho um outro golpe armado para poder vencer meu irmão, mas eu sou Jacó. É isso que ele era, essa era a representatividade da vida dele. Por isso o Senhor, quando disse para ele, respondeu assim: seu nome não será mais Jacó. Repete essa frase. Mas a partir de agora o seu nome será Príncipe de Deus, porque você tem lutado com Deus e tem prevalecido. Ele passou uma madrugada atrás de uma palavra, uma madrugada inteira lutando atrás de uma palavra. Ele queria uma palavra de bênção e ele conseguiu. Diga, conseguiu. Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida hoje, que pode mudar a sua história, mudar a sua forma de pensar, mudar, quem sabe, a sua identidade. Mas para aquela batalha específica de Jacó, Jacó não venceria. Estratégias não funcionariam. Planos não dariam certo. Era preciso mais. Diga mais. O que era preciso? O que podia placar a ira de Esaú contra ele? Apenas uma coisa: Jacó precisava morrer. O que tinha que acontecer? Ele precisava morrer. Era o único jeito. Ele não podia mais existir, porque aquele mundo, aquele território era pequeno demais para eles dois. E o que aconteceu? Exatamente isso. Deus muda o nome dele, Jacó não existe mais, você não é mais Jacó, não é mais enganador, não é mais trapaceiro, agora você é Israel. E lá no Novo Testamento, Paulo fala a esse respeito, quando ele diz em Gálatas capítulo 12, versículo 20, assim: eu fui crucificado com... Vamos repetir, eu fui crucificado com... Quem é crucificado não sai da cruz vivo. Por isso Paulo diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, diga agora. Vira para quem está seu irmão e diz assim: agora. E não amanhã. Eu, agora. Mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus. Sabe o que isso significa? Você morreu. Alô? Você morreu. Você que está em Cristo morreu. A sua vida velha já era. E tenho mais a lhe dizer: Deus já conhece os detalhes. Ele sabe quem você era. Ele sabe o que você fez no verão passado, no inverno passado. Ele sabe o que você fez na noite passada, ou o que você deixou de fazer. Ele sabe de tudo isso. Apenas o que você precisa fazer é reconhecer. Diga, reconhecer. Diz para ele, faz igual Jacó. Quem é você? Qual o seu nome? Eu sou Jacó. Diga para ele quem você é. E eu não estou falando da sua vida inteira. Às vezes tem áreas da nossa vida que precisam ser visitadas pelo Senhor. Davi dá um exemplo disso extraordinário no Salmo 32, versículo 3, quando ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu estou lendo as versões na NVI, tá? Tem algumas que estão aparecendo em outras ali, mas assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E eu posso parafrasear essa palavra dizendo assim: enquanto escondi, repete comigo assim: enquanto escondi as minhas fraquezas, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu não sei se você sabe disso, eu falei para a minha turma na quarta-feira, mas esconder fraquezas é uma maneira de manifestar a justiça própria. Como isso acontece?
Quando você esconde uma fraqueza de Deus, eu não estou falando de mim, nem da pessoa que está do seu lado, mas quando você esconde uma fraqueza de Deus, você está dizendo para Ele que tem capacidade de superar aquela fraqueza na sua própria força, que você é bom o suficiente, que você tem mérito para isso e que você consegue superar fraquezas na força do seu braço, na sua capacidade, na sua intelectualidade, na sua capacidade de estudar, no seu tempo de crente, ou seja lá qual for a base que você tenha. No final, todas elas apontam para o mesmo lugar. Você confia nas suas obras e nas suas obras da lei para conseguir a justiça de Deus. E o que acontece com essas pessoas? Vou dizer, é um indivíduo que fica flertando, por exemplo, com o pecado. Lembre-se do texto: enquanto escondia as minhas fraquezas, o meu corpo definhava diante de ti. Porque você começa a flertar com o pecado e diz assim, isso não tem nada a ver. Aliás, essa frase ficou muito notória. E as pessoas, quando querem argumentar qualquer coisa, dizem, isso não tem nada a ver. Então flerta com o pecado. A qualquer ponto, em qualquer momento que quiser, eu posso deixar esse vício, eu posso deixar de beber, eu posso deixar de fumar, eu posso aniquilar essa questão de pornografia na internet e coisas semelhantes a essas. Eu estou aqui, eu faço isso, mas eu sou forte, eu consigo. O momento que eu quiser, eu vou deixar. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Você já ouviu? Alguém já ouviu essa história? A gente já ouviu isso muitas vezes. Não vou perguntar, aliás, vou perguntar, mas não precisa responder. Quantos de vocês aqui já deram essa desculpa? O que é isso? Isso significa esconder a sua fraqueza. E quem esconde as suas fraquezas não consegue obter a prosperidade, o sucesso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Sabe? Então é preciso confessar para Deus. Por quê? Porque quando você diz assim, eu tenho um problema, reconhece que tem um problema numa área da sua vida, não consegue vencer o seu vício, já fez propósito, já fez jejum, já fez de tudo, já foi procurar toda a ajuda que podia em todos os lugares e nada adiantou. Quando você começa a declarar para Deus isso, aí você está expondo para Ele uma fraqueza e você sabe o que acontece? O poder dele, diga poder. O poder dele não se compara ao seu, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o indivíduo diz, eu sou viciado, poder, está curado, está liberto. É disso que eu estou falando. Essa é a graça de Deus, é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Falei aqui de alguns pecados que estão aí, são corriqueiros, embora a gente tenha pessoas diferenciadas, mas também eu queria falar um pouquinho de sentimentos e de emoções. Sabe, às vezes você precisa ficar sozinho, diga sozinho com Deus. Fica como Jacó, passa a madrugada lá na presença de Deus e diz assim, Senhor, o meu problema é esse, a minha fraqueza é essa, é esse vício, é o cigarro, é o álcool, é a cocaína, é a maconha, é não sei o quê, o meu problema é esse ou aquele. Deus vai visitar você em poder, diz amém. Mas tem aquelas pessoas que precisam ter esse mesmo encontro, porque precisam controlar coisas como ansiedade. E essa ansiedade às vezes vem de raiva, eu consigo controlar, eu consigo prender, eu consigo controlar a minha ira, eu consigo controlar a minha raiva, eu consigo controlar o meu ódio, eu consigo controlar o meu ressentimento, e por causa disso acaba vivendo uma vida de hipocrisia, porque no fundo você sabe muito bem que não consegue. E essas coisas às vezes geram ansiedade, porque você consegue controlar o problema, você consegue controlar como você reage a um determinado problema que está consumindo você, e na verdade no final você vai descobrir que não consegue nada. Mas o poder de Deus, e essa é a boa notícia para você, é que Ele se aperfeiçoa na sua. Então Jesus é assim, olha para mim, Ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade para que você mesmo possa revelar para Ele a sua fraqueza. Você pode ver que em momento nenhum Ele vai lá e vai dizer assim, você é fraco por causa disso, Ele aponta o dedo. Não, Ele dá oportunidade, diga oportunidade. Quando a sua fraqueza é revelada, aí Ele vem. Parece algo lá de Apocalipse na carta às igrejas. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. E às vezes a gente pensa que Jesus está falando aí para não crente, para pessoa que não tem Jesus. Não, Ele está falando para crente. Ele está falando para a igreja. E muitas das vezes nós estamos deixando Jesus do lado de fora da igreja. Nós estamos deixando Jesus do lado de fora da nossa casa. Nós estamos deixando Jesus do lado de fora da nossa vida. Uau! Vira para quem está ao seu lado e diga, não faça isso. Não faça isso. Tem gente que tem um problema sério de dormir no culto. Eu vou ler Efésios, desperta tu que levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós temos um caminho melhor, diga caminho melhor.
O próprio Davi fala sobre isso no Salmo 32, no versículo 1 e no versículo 2, quando ele diz assim: como é feliz, tem alguém muito feliz aqui? Eu vou lhe dizer a realidade, o motivo da felicidade de alguém. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Eu sou um pecador, poder de Deus. Perdão. Perdão. Ninguém pode fazer isso. Jesus pode. Ninguém pode vencer a fraqueza na força do braço. Jesus pode. Ele quer fazer você vencer, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O versículo 2 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você querer viver uma vida de aparência diante de Deus. Eu não estou falando nem diante da igreja, não vai contar os seus problemas para qualquer pessoa, porque tem muitas pessoas cruéis dentro da igreja, que não conseguem entender isso e querem exercer padrão de justiça em cima dos outros. Vou falar sobre isso agora. Mas revela para Jesus. E se você precisar confiar a alguém, porque precisa confessar alguma coisa, procure pessoas que possam lhe ouvir. Mas para Deus, diga para Deus. Vou lhe dizer uma coisa, eu acho que tem muitos de nós que precisa tirar um tempo para ficar sozinho com Deus e ouvir dele. Ouvir dele. Ouvir dele. O Espírito Santo me mostra que tem pessoas que estão definhando no jogo. Jogo. Jogos. Aonde entra dinheiro. É pecado? Não quero entrar no mérito, não estou aqui para acusar ninguém. Mas minimamente é ganância. E às vezes está tirando de um lugar e botando no outro. Ganancioso, só pensa em dinheiro. E não parece que nunca percebeu que a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada a coisa é dar, não é jogar. Mas enfim. Mas eu consigo controlar isso, eu nunca vou ser um viciado. E hoje aquilo que era a legislação brasileira de não poder ter cassinos no país, hoje está burlado, porque hoje você não vai ao cassino físico, mas você vai ao cassino virtual. Eu consigo controlar. Isso está dentro do meu poder, irmão. Vigia. Vira para quem está ao seu lado. Vigia. Vigia, varão. Vigia, varoa. Não seja hipócrita diante de Deus. Deus sabe quem você é. Vamos repetir isso? Deus sabe quem você é. Sabe, às vezes, essa verdadeira identidade, ela precisa ser revelada. E Deus está sempre na pessoa de Jesus, aberto para cura, para libertação, para dar oportunidades para que as pessoas fossem a Ele para terem vida. E muitas pessoas procuravam por Jesus para ter vida. E muitos outros procuravam Jesus para tentar pegar Ele em alguma palavra torta. Eu queria ministrar sobre a sua vida agora o capítulo 8 de João. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento bíblico sabe que o capítulo 8 de João, ele fala a respeito da mulher que foi pega no ato do adultério e foi trazida até a presença de Jesus, exposta à vergonha, para que ele pudesse julgá-la. Mas a verdade sobre esse texto é que não era a mulher que estava sendo julgada, mas o próprio Jesus é que estava sendo colocado em queixa. Porque na ideia, na opinião daqueles religiosos, a mulher já estava condenada, ela foi pega em flagrante. Quando alguém é pego em flagrante, não tem argumento. Foi pego na hora, todo mundo viu, todo mundo pegou, prendeu ela na hora, tiraram ela lá da cama de alguém, entendeu? Enrolaram ela em alguma coisa e levaram ela para Jesus para dizer assim: o que nós vamos fazer? Olha só o que o texto diz. Os mestres da lei, versículo 3 de João 8, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Jesus estava sendo colocado à prova. Por quê? Porque a pergunta é assim, versículo 5, na lei, Moisés nos ordena, olha que a palavra é ordena, apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E Jesus é colocado em xeque, porque o discurso, a pregação de Jesus, o evangelho, significa boas novas, perdão, compaixão. Essa é a mensagem do evangelho. Mas e agora? Como é que Jesus ia se comportar diante de uma situação em que ele estava frente a frente com a própria lei mosaica, lei aquela que ele disse que não veio apagar, não veio retirar nada, mas veio cumprir. Então ele precisava cumprir aquela lei como todas as outras. E agora, Jesus está colocado em xeque.
Essa mulher, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Não está mais se discutindo se é verdade, se é fato, se ela foi pega no adultério ou se não foi. Foi pega em flagrante, todo mundo viu. Não é a lei brasileira que a pessoa não podia entrar na casa para pegar em flagrante, porque se não rompeu ali o processo, o advogado facilmente vai dizer, como é que ele sabe? Entrou lá na casa, não devia entrar. Lá não tinha esse negócio, irmão, a lei ali era preto no branco. Foi pega, pedra. Foi pego, pedra. Ponto. E agora, Jesus? Repete comigo, e agora, Jesus? Tem muitas pessoas que são assim. Mas ali naquele caso, o fato não podia ser escondido. Cada um deles ali se achava, daquelas pessoas que levaram aquela mulher a Jesus, se achavam mais justos do que ela. Talvez tivesse alguns adúlteros ali, mas não sei. Mas todos eles se achavam mais justos do que ela e queriam fazer a lei ser cumprida em cima dela e queria que Jesus fosse pego em algum momento, numa fala errada, para que ele pudesse ser acusado também. O que Jesus faz? Diz assim, silêncio. Não responde nada. Apenas se abaixa e continua e começa a escrever no chão. O pessoal viaja, né? Estava escrevendo o pecado dos outros. Mas Jesus não faz isso, porque Jesus não acusa pecado, né? Jesus dá oportunidade para o pecado ser perdoado e para a pessoa ser liberta. Diz amém, irmão. É por isso que nós estamos aqui, senão não estaríamos. Ninguém está aqui no seu mérito. Ninguém aqui é bom demais. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Não tem mérito aqui. O único mérito que nós temos é o mérito de Jesus. Nós somos justificados pela fé. E por isso Jesus estava sendo contradito. E é por isso que as pessoas, às vezes, vão embora da igreja assim, eu não concordo. E não concordo com, e diz nome, né? Não concordo com o apóstolo, não concordo com o pastor, não concordo não sei com o quê. Mas, na verdade, o que eles não conseguem concordar é com a mensagem, é com a palavra. Não conseguem entender que a nossa posição aqui é de justos pela fé. E querem merecer, querem fazer para merecer. E aí vão buscar oportunidade em outro lugar. Para quê? Para fazer. Como se o fizer fosse justificá-lo das suas atitudes. E não vai. Logo vão descobrir isso. Mas aí o orgulho não permite que ninguém trace o caminho de volta, porque é orgulhoso. Aí continua batendo cabeça e se transforma num grande hipócrita. Mas hoje, diga assim, hoje. Jesus está dando oportunidade de identidades serem reveladas. Então ele continuou, ficou escrevendo no chão. Mas diz o texto que as pessoas não desistiam. Eles não desistem nunca. Eles não desistiam e continuavam acusando Jesus, o que tem que fazer, o que tem que fazer. E aí, os versículos 7 a 9 diz assim, visto que continuavam a interrogá-lo, ele, Jesus, se levantou e lhes disse, se algum de vocês, repete essa frase comigo, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro. Pergunta para quem está do seu lado, o que Jesus está fazendo ali? O versículo 8 diz que ele se inclina e continua fazendo o que ele estava fazendo, escrevendo na areia com o dedo. Mas o que ele estava fazendo com aquela multidão? Diga assim, dando oportunidade. Dando oportunidade de eles reconhecerem quem eles eram. Se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra, porque eles sabiam. Hoje na nossa cultura a gente pensa assim, é assassino, é ladrão, né? Estelionatário. Nós damos nomes aos crimes, mas naquela cultura perdeu num pecado, errou numa lei, perdeu em todas. Então eles entendiam muito bem que um adúltero naquele momento, com relação à lei que Moisés havia ordenado, era igual um hipócrita, um mentiroso, um falso. Por isso Jesus, ele dá uma oportunidade. Ele acusou alguém, ele só perguntou, tem alguém aqui que não tem pecado? Se não tem, está aí as pedras, está aí a mulher. E ele continuou escrevendo na areia. Não ouviu nenhuma mulher gritando. Não ouviu nenhuma pedra sendo atirada. E ele deu uma oportunidade para que aquelas pessoas reconhecessem quem eles eram. Os que ouviram isso, diz o versículo 9, foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos, e no final ficou Jesus sozinho com a mulher, em pé diante dele. Pessoas pecadoras com capa de cordeiros se comportam dessa forma. Elas escolhem pecados que elas acham que estão sob controle e acusam os outros para mascarar a sua real
condição. Falar. Parece aquela pessoa que está na sala, mas que a língua consegue ir lá na cozinha para lamber a colher que está guardada na cozinha e acha que não é pecado. Aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então, acusados pela própria consciência, todo mundo começou a sair fora. Foram jogando as pedras no chão, reconheceram a sua condição e desistiram de atirar as pedras. Por quê? Porque a identidade deles foi revelada. Jesus dá oportunidade, ele não acusa, mas ele dá oportunidade para que haja essa revelação. No final ficaram apenas Jesus e a mulher. Agora, para deixar bem claro, preste atenção, olha para mim, está sendo gravado aqui, e isso vai estar amanhã lá no canal do YouTube, para deixar bem claro que Jesus não acobertou o pecado, observe bem o diálogo final de Jesus com aquela mulher. Versículo 10, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E a mulher disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse a ela, eu também não a condeno. Vamos repetir essa frase? Eu também não a condeno. Agora, diga agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não disse, eu não te condeno, e continua saindo com todos os homens ou com todas as mulheres, seja lá o que for, que você quer. Ele disse, eu não te condeno, uma vez que você não é condenado. Quem não é condenado está livre da culpa. E quem está livre da culpa não está mais debaixo de condenação. Vá e não continue a viver a sua vida de pecado. Sabe, está falando ali do pecado do adultério. Não está falando de outros pecados. Obviamente, ela voltaria a pecar em algum momento, mas aquele pecado, ela já foi perdoada, já foi liberta dele. Agora ela não precisava mais continuar vivendo aquela vida, porque senão ela estaria numa condição de hipocrisia diante de Jesus. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação. Por quê? Porque Deus simplesmente aboliu o pecado? Não, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado traz sacrifício, faz perder dinheiro, faz perder saúde. O pecado é destrutivo. Essa é a verdade. A grande verdade também é que a lei e a acusação da lei não liberta ninguém do pecado. O que liberta do pecado é a não condenação, é o perdão, é a oportunidade que cada um de nós tem de ter essa mudança de vida. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que não há pecado, mas não há condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito que dá a vida, Romanos 8:2, já te libertou da lei do pecado e da morte. Você tem uma nova identidade. E eu tenho. Em Cristo você já morreu, Gálatas 2:20, já lemos aqui, já fui crucificado com Cristo, morreu, vive não mais você. Mas como é que alguém que já morreu com Cristo pode ressuscitar para o pecado? Não pode. Mas eu tenho vontade. Essa é a sua carne que está gritando lá no fundo, mas é só uma lembrança. A sua carne e a sua vida velha, irmão, já morreram com ele. Você tem uma nova vida, diz eu tenho. Então aqui não tem ninguém acobertando o pecado, muito pelo contrário, vai e abandone essa vida de pecado. Mas aquela mulher, ela ficou exposta para uma situação de que muitas outras pessoas pecadoras queriam acusar ela. E Jesus, na verdade, ali ele queria tirar o peso da condenação sobre todos e oferecer uma nova vida, salvação para todas aquelas pessoas. Sabe, viver no erro não dá. O próprio Jesus diz no Marcos, capítulo 4 de Marcos 22, Marcos 4:22, porque não há nada, diga nada, oculto, senão para ser, o quê? Revelado. E nada escondido, senão para ser trazido à luz. Mas cedo ou mais tarde vai trazer a luz. Então todas as vezes que Deus está dando uma oportunidade para a sua vida mudar, é porque de fato é uma oportunidade para reconhecer a sua fraqueza, e não precisa dizer para mim, nem dizer para ninguém, diz para Ele, antes que em algum momento isso fique revelado para todo mundo. Ele quer perdoar você, essa identidade, Ele quer perdoar você. Você tem batalhas na sua vida que virão por aí, que se você continuar com as suas portas cheias de brecha, com as suas muralhas todas furadas, como eu falei de manhã, você não vai conseguir vencer. Mas hoje é dia dessa chave virar. Diz amém? Essa pode ser a sua história hoje, irmãos. Hoje, ainda hoje, Jesus está te dando uma oportunidade também para desfrutar de uma vida nova, uma experiência nova nessa área da sua vida em que você ainda está aprisionado ao pecado. Então exponha para Ele a sua fraqueza e receba a graça abundante. Ou então, continue tentando o seu melhor que você pode e viva a frustração de nunca conseguir. Nunca consegue. Mas hoje, Jesus quer mudar essa história.
Esse vício não vai dominar você, essa ansiedade não vai dominar você, esse ressentimento não vai mais dominar você. Você vai dizer para ele, e quando você dizer para ele, puf! Estratégia de acordo, irmão. E quando você disser para ele, puf! Gostei. Quando você disser para ele, libertação, graça, o poder, repete, o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. A escolha é sua. Jesus não acusa ninguém. Vou dar 2 exemplos para você. Certa vez Jesus está entrando na cidade de Jericó e tem um cego chamado Bartimeu. Marcos 10, 51 conta essa história. E aquele cego, ele começa a fazer barulho, chamar a atenção de Jesus. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui, alô, ei, aqui, Jesus, Jesus, Jesus. E ele gritou tanto que as pessoas começaram a repreender ele. Ele disse, cala a boca, está perturbando, está chateando, está enjoando o mestre, ele tem mais o que fazer, está lá com os seus discípulos e com a multidão para cuidar. Mas em algum momento, diz assim, Jesus para e manda chamar o cego. E o cego larga as coisas que ele tinha lá e corre na direção de Jesus. E quando chega na direção de Jesus, diga assim, oportunidade. Olha só que interessante, Jesus olha para o cego e diz assim, o que é que você quer que eu te faça? Mas o cara é cego. Qual era a fraqueza daquele homem? Ele era? E o que Jesus queria ouvir da boca dele? Que ele era? Que aquele era a fraqueza. Por quê? Porque o poder de Jesus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele tinha que declarar. Entende? Há poder na palavra dele. A palavra do cego revelaria aonde Jesus ia atuar. Senhor, abençoa minha vida é só um montão de pecado. Não, seja específico, precisamos ser específicos na bênção, mas também precisamos ser específicos na fraqueza. Eu sou todo fraqueza. Não é não, irmão. Não existe ninguém que seja todo fraqueza, e nem existe ninguém que seja todo forte. Jesus quer ouvir de você. O que você quer que eu faça? E o cego disse, eu quero voltar a ver. Eu não vou entrar no mérito dessa história, mas ali foi um milagre extraordinário. E Jesus responde e diz assim, vá, versículo 52, a sua fé te curou. Aí é sozo, né? A palavra significa salvar do inferno, mas é a mesma palavra que diz para cura. E imediatamente, diga imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Ninguém mais precisava segurar na mão dele, porque agora ele estava vendo. De manhã eu falei, lá no culto da manhã, que Deus está curando os cegos dessa igreja. Jesus está curando os cegos dessa igreja. E eu estou liberando uma palavra de cura para os cegos. Porque nós nos acostumamos com a situação da enfermidade. Bartimeu não se acostumou com aquela situação. Ele não absorveu aquilo para ele. Ele não absorveu aquilo para ele. Ele não se adaptou, ele não se acostumou. Quando ele teve uma oportunidade, ele falou da fraqueza e Jesus curou ele. Às vezes nós que somos cegos e somos remediados na nossa cegueira porque nós temos próteses visuais, mas se tirar não enxerga, ou enxerga muito menos, Jesus quer curar você da sua cegueira. Eu vou ter que jogar o meu óculos fora? Não. Mas vai chegar a hora que o seu óculos vai começar a atrapalhar você. Você não vai entender por quê. Aí você vai procurar um médico. E o médico vai dizer assim, ué, mas por que você está usando óculos? A sua visão é perfeita. Os cegos verão. Quantos recebem essa palavra? Alguns anos atrás eu liberei essa palavra na igreja. Por que eu estou dizendo isso e não estou dizendo que você vai ser curado agora? Pode, se você tiver fé para isso, receber a palavra. Mas quando a gente aceita uma situação, a gente reconhece que aquela é a nossa identidade, que eu sou cego e que vou depender do óculos para sempre. Porque o médico falou, porque a ciência disse, porque alguém me falou, porque eu acreditei. E quando você recebe uma identidade e vive em cima dela, você não está reconhecendo a fraqueza. E Jesus não pode operar na sua vida. Por isso Bartimeu ouviu a palavra de Jesus. O que você quer que eu faça? Quantos que usam óculos aqui querem ficar livres dele? Hein? Fala isso para Jesus. Nós vamos ver aqui todo mundo sem óculos.
Porque agora nós já somos uma igreja, Léo, que não tem pobres e nem doentes. Mas essa identidade precisa mudar. Alguns anos atrás eu liberei uma palavra dessa, não lembro se foi lá na 44, aqui no Cefem, e passou alguns anos, acho que mais de um ano, e eu recebi da irmã, que não estava mais conosco, ela se casou e mudou daqui, o óculos dela. Ela mandou para mim o óculos na época tinha um negócio de troca a lente e deixa a armação, e mandou tudo para mim. Porque um dia aconteceu exatamente assim. Ela foi no médico, o óculos dela estava embaçando, ela não conseguia ver direito, e agora o médico falou para ela, mas por que você está usando óculos? Você não tem problema de vista. Deus vai liberar essa palavra sobre a sua vida também. Diz amém, irmão. Mas tem que reconhecer a fraqueza, ser específico naquilo que você quer e crer naquilo que Deus está falando. Sabe, é dessa forma que está acontecendo. Então, cada vez que eu vier para cá, menos você vai me ver usando óculos e mais você vai me ver lendo aqui. E não é, tem uns irmãos aí, o pastor Gleice, você passa por ele, a letra do celular da Bíblia dele é desse tamanho assim. Letrão enorme. Aí ele fala, eu estou precisando usar óculos, está precisando ser curado, nós precisamos ser curados. Sabe, nós somos uma igreja que acredita nisso e Deus vai fazer um milagre. Vamos voltar ao tema para eu não fugir. Então Bartimeu gritou, o que Bartimeu fez? E foi curado. Ele reconheceu a sua situação, a sua identidade de cego. E agora eu quero contrapor isso com uma mulher que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E essa história está no livro de Marcos, no capítulo 5. Todo mundo conhece essa história, ela é muito famosa. A mulher ela sofreu 12 anos com uma hemorragia. Quantos anos? 12. 12 anos com uma hemorragia terrível, nada podia dar jeito naquela mulher. Ela tinha gastado todo o dinheiro, recursos, todo o dinheiro que ela tinha com médicos, remédios, medicamentos da época, fez tudo aquilo que podia e não adiantou nada. O que adiantou? Nada. Mas ela creu no coração dela que se simplesmente ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Ela gritou? Não. Ela fez estardalhaço? Não. Ela falou para alguém do plano dela? Não. Mas ela foi até Jesus e tocou na orla do manto de Jesus. O versículo 30 diz assim, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Jesus estava novamente dando uma oportunidade. Para quem? Para a multidão? Não, para aquela mulher. Ele sabia muito bem quem era, mas ele estava naquele instante dando uma oportunidade para que ela dissesse assim, fui eu toquei. Jesus é aquele que dá oportunidades para que identidades sejam mudadas. Quem tocou no meu manto, versículo 33 diz assim, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, porque ela já havia sido curada, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Medo. Esse medo é terrível. Medo é antítese da fé. Medo é acreditar nas impossibilidades. Medo é aceitar a sua deficiência. Medo é conviver com o seu pecado, com a sua crise. Medo é conviver com a sua fraqueza e nunca dizer ela para Jesus. Junta as mãozinhas assim para mim, junta. E diz assim, Senhor Jesus, aqui está a minha fraqueza. Toma ela. Não quero mais. Agora ela é sua. Vai. Dá para ele. Dá para ele. Sabe o que está acontecendo lá no céu agora? Porque Jesus está sentado à destra de Deus, o Espírito Santo está aqui entre nós. Ele está perguntando assim, quem soprou em mim? Quem soprou em Jesus hoje? Prega para ele. Jesus disse para ela, filha, a tua fé te curou, vá em paz, fique livre desse sofrimento. Bartimeu grita no meio da multidão, aquela mulher, numa condição terrível, ela creu, mas não creu na cura do toque. Tem crente que aproveita a oportunidade para gritar, mas tem crente que recebe quietinho. Não importa, só reconheça quem você é, porque aí vai acontecer aquilo que eu já falei antes, e eu não vou fazer no microfone mais. No vídeo alguém vai chiar comigo. Fraqueza.
Quem tem uma fraqueza, levanta a mão. Cura, poder, graça de Deus, favor de Deus sobre cada um de vocês. É o que está recebendo nessa noite, em nome de Jesus. Para concluir, nós sabemos que as nossas palavras, diga palavras, são sementes que elas fazem o nosso coração brotar. E que de lá tiramos coisas boas e coisas ruins. Esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. O homem bom do seu coração tira coisas boas, o homem mau do seu coração mau tira coisas ruins. Basicamente é o que Jesus está falando. Então, quando nós reconhecemos nossas fraquezas diante de Cristo, nós somos justificados pela fé que nós temos nele. Mas quando nós tentamos justificar as nossas atitudes erradas, apontando o dedo para outras pessoas ou tentando disfarçar nossa realidade, acabamos condenados por aquilo que nós mesmos fazemos. Mateus 12:37 diz assim: porque pelas tuas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Diga as palavras certas para Jesus, e receba de Jesus a justiça que vem pela fé. Quantos entenderam? Diga amém. Hoje, diga assim, hoje é um dia de encontrarmos oportunidades, de reconhecermos quem nós somos, de qual a situação em que nós estamos vivendo, e nós precisamos falar abertamente com Jesus a respeito das nossas fraquezas. Por quê? Para que possamos receber graça. A graça de Deus quer ser derramada sobre a sua vida, graça sobre graça, mais, abundância da graça, para que você possa reinar em vida, porque você é justiça de Deus, você é justificado pelo Senhor. Pastor Isaías estava ministrando a oferta de manhã. Demorou muito, Léo? Não? Acho que vocês fizeram as pazes. Foi na sua casa e tudo, né? Estão olhando bandeirinha branca. Ele estava falando da história da mulher que recebeu a visita do profeta. E enquanto tinha botija vazia, tinha azeite para jogar. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, não vai ter azeite na sua botija, mas você vai estar, parafraseando o apóstolo René, ensimesmado. Nem sei se essa palavra existe, mas você está cheio de si mesmo. Sabe, às vezes tem áreas da nossa vida que nós estamos carregando essa crise há anos. E nós temos medo de que não vamos conseguir vencer, irmão. Não consegue mesmo vencer na sua força. Por isso hoje a oportunidade é franqueada, para que a gente possa reconhecer que nesse vício, nesse pecado, nesse sentimento, nesse ódio, vamos dar nome, né? Nesse ressentimento, nessa falta de perdão, nessa ira, nessa situação de pornografia, nessa situação de alguma droga, nessa situação de algum pecado moral, nessa situação de ansiedade. A Bíblia diz que a ansiedade ela é pecado, porque nós podemos lançar sobre ele, diga lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então lance sobre ele, é isso que a gente está fazendo hoje, para ele, entregando para ele. Provérbios 28:13, esse eu não vou nem comentar. Quem camufla, eu estou lendo na King James atualizada, quem camufla as suas falhas. O que é camuflar as suas falhas? É aquele que fica achando que consegue vencer sozinho. Quem camufla as suas falhas, jamais, diga jamais, alcançará sucesso. Não vai ter vitória nisso. Jamais vai alcançar sucesso. Mas quem as reconhece, qual o primeiro passo? Diga reconhecer. Reconhece, irmão. Já está lutando com isso há tanto tempo. Já está lutando com essa luta interna há quanto tempo? E continua com esse ressentimento no coração. E continua com esse pecado que não consegue se livrar dele de jeito nenhum. Eu vou controlar, amanhã eu vou vencer. E às vezes vence, mas daqui a 3 dias perde de novo. Entrega para ele. Então o primeiro passo está lá, reconhece, diga reconhece. O segundo é confessa, diga confessa. Eu reconheço para mim, mas eu confesso para ele. Repete assim, eu reconheço para mim e confesso para ele. Você não quer saber? Não. Se precisar, vou. Estou aqui para isso. Nós estamos para isso. Mas confessa para ele. Porque quem vai conferir graça na sua vida é ele, para você ser liberto. E o terceiro, diz lá, confessa. Aliás, abandona, na minha versão. Reconhece, diga reconhece,
confessa e abandona. Quem faz isso, o que acontece? Recebe toda a compaixão de Deus. Sabe o que acontece? Tem gente aqui que está só com um pouquinho de compaixão. Eu gravei um stories essa semana, quem me segue no Instagram deve ter visto lá, que eu falei a diferença entre empatia e compaixão, mostrando isso na vida de Jesus. Nós gostamos muito, e essa palavra está muito em moda, está muito em voga, precisa ter empatia. Mas o que é empatia? A empatia é você sentir a dor da pessoa. É você sentir a dor daquela pessoa e procurar simpatizar com ela de maneira que você possa ajudá-la de alguma forma. Jesus tinha empatia? Não. Ah, como assim? Não. Mas eu vou explicar. Ele tinha compaixão. O que ele tinha? Qual a diferença? Eu vou usar o texto de Jesus no tanque de Betesda, quando ele chega lá e vê que aquele homem está 38 anos esperando. Quantos anos? 38 anos esperando pela sua cura. E sabe, não havia ninguém que o colocasse do lugar onde ele estava até dentro do tanque quando o anjo tocava na água. Qualquer pessoa diria assim: coitadinho desse homem, está 38 anos aqui, não tem ninguém. E se você de fato é uma pessoa empática, e duvido que a sua empatia durasse mais do que uns 2 dias, você ia montar a sua barraca do lado dele e ficar ali esperando. Isso é empatia. Quando o anjo vier, eu vou ajudar você a chegar na água mais rápido. Mas Jesus fez isso? Não. Jesus olhou para ele, para a situação dele, e deu para ele uma oportunidade de não depender de anjo nenhum, nem da ajuda de ninguém, a não ser a ajuda do alto. Você quer ser curado? E aí a pessoa que está acostumada com a sua situação de vida, ela diz assim, a desculpa do século: não tem ninguém, Senhor, que me ajuda a levar até lá. Quantas pessoas vêm aqui dizendo: não tem ninguém que me ajuda, ninguém me socorre com uma cesta, ninguém me socorre com um abraço, ninguém me socorre com uma palavra, ninguém me socorre com uma oração. A compaixão de Jesus fez ele olhar para aquela pessoa e dizer, cortou o assunto, nem deu ideia, não argumentou. Ah, coitadinha, vou sentar aqui do seu lado. Jesus tinha mais o que fazer. Mas o que Jesus fez foi assim: homem, olha para mim, levanta, pega a sua cama e anda. Levanta daí. Vai ficar sofrendo? Vai ficar reclamando? Vai ficar murmurando? Vai ficar se lamuriando? Hoje nós tivemos oportunidades está sendo lançada para que não haja mais murmuração nem lamúria da parte de nenhum de nós. Então a palavra de Jesus para você hoje é, a oportunidade de Jesus para você hoje revela quem você é. Levanta, irmão, levanta e anda, não fique esperando nada não. Hoje é o dia da sua identidade ser mudada. Aquele homem levantou, imagina uma perna que nunca levantou em 38 anos. Jesus puxou ele, ele ficou em pé, ele pulou, pegou a cama dele e foi atrás de Jesus. Sabe quando você revela para ele quem você é? Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus sobre a sua vida, poder de Deus sobre a sua vida, glória de Deus se manifesta sobre a sua vida, vida de Deus se manifesta sobre a sua vida. Hoje é o dia da oportunidade, hoje é a noite do mover espiritual do Senhor. Pairá sobre essa igreja, sobre esse prédio e atingir a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você. Falou com os crentes, porque tem áreas na sua vida que estão lutando há muitos anos, mas hoje você vai receber vitória. Mas falou também com aqueles que não têm Jesus ou que estão afastados da igreja. E está dando oportunidade para que você possa retornar para os caminhos do Senhor. Agora não tenha medo. O que o medo faz? Afasta. E a fé, a verdadeira fé, é aquela que vence o medo e que nos aproxima da obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.